Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, ninth graders? Is everybody okay out there? I hope so. Well, our last two classes, actually, our last four classes, we're just talking about Asia, and we're going to continue our journey talking about Asia, right? We talked about the two huge economies, two huge countries, very important countries in the Asian continent. We had two classes about China. We had two classes about India. And now we're going to have two classes about Japan. So this class will be the first part of a two class about Japan. Ok, boys and girls? Então, essa aula a gente já viu, né? A gente fez duas aulas sobre a China, a gente falou duas aulas sobre a Índia, e a gente agora vai ter duas aulas sobre o Japão. Essa é a primeira parte da nossa aula sobre o Japão. A gente hoje vai focar em aspectos mais da geografia e da história do Japão, e na próxima aula da gente, a gente vai tratar mais de aspectos políticos e econômicos, ok? E a gente não poderia deixar o Japão de fora dessa. Afinal de contas, o Japão tem a sua importância. Japan has its importance, right? Everyone is all about China, 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 or all about India, 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 because like it's the future, it's going to be number one economy in the world, China. India is going to be number two in, I don't know, maybe 20 years or so, 20, 30 years or so. But how about Japan? O Japão, quer queira, quer não, é a terceira maior economia do mundo hoje, tá? Então, e por muito tempo foi a segunda, né? Foi ultrapassada recentemente aí nos últimos anos pela Alemanha, mas por um bom tempo o Japão foi a maior economia do mundo, a segunda maior. O Japão foi, tá? O que a China é hoje, né? Tinha todo aquele, o Japão vai chegar, mas o Japão é um país bem menor, né? Um país bem menor do que a China, então é um território menor, uma população menor, apesar que tem uma população gigantesca para o seu tamanho, né? 100 milhões de habitantes. É a 11º país mais populoso do mundo, apesar do seu tamanhozito, né? A gente vem aqui, olha, por exemplo, aqui a gente vê, ó, olha o tamanho da China e olha o tamanho do Japão, né? Mas assim, anos 70, anos 80, o Japão desenvolvia tecnologia, produtos de alto valor agregado, exportava feito um louco. Então, que é todo esse fuzz sobre a China hoje, nos anos 80 ali, né? Os anos 80 mesmo. Anos 90 já começa a desacelerar por conta ali exatamente quem atinge o seu pico, né? Tem cento e poucos milhões de população, né? E aí atingiu ali um certo pico e não tem para onde ir. A China não, tem 1,4 bi e tem, ó, muito chão para correr até chegar a um patamar em que, né, você tenha realmente um crescimento ao ponto de alcançar certa estabilidade. A gente também vai falar de tigres asiáticos, né? Vamos ver se a gente consegue nessas duas aulas ou a gente precisaria de uma terceira aula para falar de tigres asiáticos. Mas vamos lá. Aí a gente vai falar principalmente aí de Coreia do Sul, né? A gente vai falar ali Singapura também, que é um país que pouca gente fala, mas é um país espetacular, tá bom? Então vamos lá. Japan is an island country in East Asia, located in the Northwest Pacific Ocean. It is bordered one of the west of the Sea of Japan and extends from the Sea of Oxford or whatever. In the northeast China, and Taiwan in the south. Ok? Então, e assim, muito interessante, talvez, né, a gente falar um pouquinho da cultura do Japão, mas eu tenho quase que certeza que, na verdade, vocês que me dariam a aula da cultura japonesa, né? Eu sei muito pouco da cultura japonesa, vocês sabem muito mais.
por uma questão aí de geração, né? A geração de vocês aí tem consumido bastante aí cultura oriental, né? Os mangas da vida. Manga é o quadrinhos, né? E o desenho, a televisão é o como? Manga esqueci como é que é o desenho animado, né? Mangá, né? Os quadrinhos e o outro esqueci. Mas vocês consomem muito isso daí. Na minha época, não tanto, tá? Na minha época ainda tinha uns heróis, tinha lá Jaspion, tinha Jiraiya, Jaspion, Jiraiya, tinha Changeman, Flashman, né? Então a gente consumia muito esses shows aí japoneses. Ah, mas não passava muito disso. A gente assistia e that's it, nada mais, né? Vocês consomem bastante. Isso é bom. Isso é bom, inclusive mostra aí como tem mudado. E também a Coreia do Sul, através aí do K-pop, né? Vários K-popers, inclusive. Ah, não é do 9º ano, não. É do 8º ano que tem muitos K-popers, né? Mas, bom, de qualquer maneira, é uma geração aí dos K-popers. Então, se consome muito aí, muitos produtos, muitas coisas dos países asiáticos. Então, vamos falar aqui, ó. Japan is the 11th most populous country in the world, as well as one of the most densely populated and urbanized. Então, como eu disse, o Japão é o 10º país, né, mais populoso do mundo e também um dos mais densamente populosos e urbanizados, tá certo? As pessoas, muita gente num espaço pequeno e essas pessoas, né, em busca aí de uma evolução aí, mas também em áreas urbanas. About 3/4 of the country's terrain is mountainous, concentrating its population of 125 million on narrow coastal plains. Então, olha, já estou desatualizado, 125 milhões, né, de pessoas aí habitando o Japão, né? Eu falei em torno de 100 milhões aí, 125 milhões de pessoas, tá certo? Como é um país que tem muitas montanhas, né? Muitas montanhas, então a maior parte dessa população fica ali na região costeira, né? Que é um pouco mais baixo, mais plano. Japan is divided into 47 administrative prefectures and 8 traditional regions. The Greater Tokyo area is the most populous metropolitan area in the world with more than 37.4 million residents. Então, aí ó, existem a divisão política, né? Tem 47 prefeituras administrativas e 8 regiões tradicionais, né? E a grande Tóquio, né? Ou seja, a região metropolitana de Tóquio é a maior região metropolitana mais populosa do mundo, tá certo? Com 37,4 milhões de residentes. É muita gente, né? Se eu não me engano, a cidade do México ou São Paulo, que é a número 2, que é a região metropolitana, não é a cidade, não. A região metropolitana, que então tem 20 milhões ou 20 e tantos milhões. Tá certo? Então, muita gente, né? Então, você vai encontrar aí, ó, de 125 milhões, você tem em torno aí de 25% aproximadamente da população numa região metropolitana, né? Como se você tivesse aí numa grande cidade, Recife, a região metropolitana do Recife aqui, se tivesse, né, 25% da população brasileira. É muita coisa. Okay? Japan has been inhabited since the Upper Paleolithic, 30,000 BC, though the first written mention of the archipelago appears in a Chinese chronicle finished 2nd century AD. Então, do ponto de vista histórico lá do Homem das Cavernas, então, imagina-se que não foi uma região que não foi habitada pelo menos até 30 mil anos antes de Cristo, né? Que dá 32 mil anos, tá certo? E aí tem algumas coisas, aparecem coisas escritas nas crônicas chinesas apenas no 2º século depois de Cristo, né? Então, sabe-se muito pouco sobre assim, esse período lá, né? Histórico, né? Dos Homens das Cavernas, tá certo? Então, aqui a gente vai falar aqui, beginning um pouquinho da história,
between 4th and 9th centuries, the kingdoms of Japan became unified under an emperor, imperial court-based Heian-kyo. Então, entre os séculos 4 e o século 9, tá certo? Esse reinado era dividido em vários reinados e aí se transforma, é unido em um reinado só. E aí surge o que a gente entende por Japão, né? Através de desse imperador aqui, Heian-kyo. Beginning in the 12th century, political power was held by a series of military dictators, shogun. Né? Então, aqui no século XII, aí existe um ditador militar, né, que assume o poder aí, certo? Então, sabe que ditadura e militar, ditadura é ruim por si só, mas ditadura militar é ainda mais brutal contra a sua população. Ok? And then and feudal lords, daimon, ok? Ele divide, né, o Japão em regiões feudais. And enforced by a class of warrior nobility. Então, ele tem os samurais aí, né? Os samurais aí que faz parte dessa mitologia japonesa, né? Então, ele tem esses guerreiros nobres, que são considerados guerreiros nobres, né? Que são samurais, que eles funcionam aí para proteger essa ditadura. After a century-long period of civil war, então, depois de um período de um século, né? Seigonku period, the Japanese historian near Civil War, was reunified in 1603. Então, 1603 é reunificada através desse Tokugawa Shogunate, né? Ele une o país aí, which enacted an isolationist foreign policy. E aí ele adota uma política de isolacionismo. Under the which relationship between Japan was limited. Então ele acredita nisso, no isolacionismo, né? Uma forma de eu fique no seu aí, eu fico no meu, que não é uma política muito boa para o Japão, porque o Japão não é um país assim de muitas riquezas naturais. Então, naturalmente precisa de uma troca aí bem grande. In 1854, a United States fleet forced Japan to open trade to the West. Então, em 1854, aí um cargueiro americano força o Japão a abrir uma relação aí econômica com o Oeste, né? Which led to then a shogunate nursery imperial power in 1868, a Western Modern Constitution. Então, aí assume uma constituição mais aqui do Oeste, né? Para que período? 1868, e aí começa um programa de industrialização, tá certo? A partir dessa época aí, modernização e industrialização. Em 1937, o Japão invade a China, né? Japan invaded China, e aí em 1937, né? E em 1941 entra na Segunda Guerra Mundial, né? Então, é a parte negra aí da história do Japão, né? Entra ali na parte da Ásia como um aliado, né? Entra na Segunda Guerra como um aliado, inclusive, do regime nazista, né? Entra como aliado da Alemanha e da Itália. São os três aí que se unem para combater, né, o restante dos países, tá certo? Também nesse momento, nessa guerra, né, a guerra chamada Sino-Japonesa, foi uma guerra que foi muito brutal também, inclusive hoje a China e o Japão são inimigos, né, são grandes inimigos, eles se odeiam por conta disso, né, porque foi brutal, os japoneses entraram lá e massacraram, né, os chineses. Na época a China não era ainda uma unificação, uma coisa unificada, né, existiam vários impérios ali na China, tá bom? E aí a gente vem para a parte aqui histórica, né, que aí é no confim, né, da Guerra do Pacífico. Ela atua, o Japão atua muito do lado da Ásia e do Pacífico, enquanto a Alemanha e a Itália do lado do Ocidente, mas aí sofre uma perda legal ali na região do Pacífico, guerreando com os Estados Unidos e tentando bombardear os Estados Unidos pelo Pacífico. Os Estados Unidos solta 2 bombas atômicas aí
em que o Japão cai de joelhos e diz assim, eu desisto, né? E aí durante 7 anos existe uma ocupação dos aliados. Os aliados vão lá para o Japão, né? E ocupam, e aí se cria uma nova constituição, tá certo? E aí, under the 1947 Constitution, Japan has maintained a unitary parliamentary constitutional monarchy, the bicameral legislature, the National Diet, né? Então, de lá para cá, o Japão, a partir da Constituição de 1947, adota esse regime político, e esse regime político ele tem permanecido desde então, e tem sido, inclusive, em benefício da sua própria população. Okay? Japan is a great power and a member of numerous international organizations, including the United Nations, the OCDE, and the Group of Seven. Ok? Então, o Japão, como se transforma, então, começa a crescer de maneira rápida e se transforma numa superpotência, e aí, inclusive, faz parte das Nações Unidas hoje, né, que é um órgão que exatamente procura isso daí, manter a paz, manter a segurança no planeta Terra, de tal forma que se procure prosperidade e não guerrear, e não matar, destruir. Então, desde 1956 faz parte das Nações Unidas, faz parte da organização, né, OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, OCDE, né, que procura aí também formas de criar um desenvolvimento mundial, e também The Group of Seven. The Group of Seven são exatamente os 7 países mais ricos do mundo, né? Canada, então é Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. Esse é o chamado grupo dos 7, né? São os 7 países mais ricos, considerados países desenvolvidos, países mais desenvolvidos do mundo. Esses países, eles de tempo em tempo, eles se reúnem, inclusive tem uma reunião agora recentemente, e eles se reúnem para conversar sobre questões mundiais, né? Although it has renounced its right to declare war, the country maintains self-defense forces that rank as one of the world's strongest militaries. Então, o Japão renunciou o direito de declarar guerra. Ele não pode declarar guerra, né? Ele só pode entrar numa guerra se for através dos aliados, através dos países das Nações Unidas. Mas, mesmo assim, tem um dos exércitos mais fortes do mundo. After World War II, Japan experienced record growth. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, um crescimento e um economic miracle, um milagre econômico, né? Crescimento econômico gigantesco. Por quê? O país parou de se preocupar com guerra, né, gente? Fazer o mal com os outros e mais em se preocupar com sua própria população, né? Becoming the second largest economic in the world by 1990. Tá? Em 1990, nos anos 90 ali, era a segunda maior do mundo. As of 2021, the country's economy is the third largest by nominal GDP. Então, número 1, Estados Unidos. Número 2, Alemanha. Desculpa, gente, eu falei Alemanha, mas não é Alemanha. Sorry. Número 2 é a China. Eu já tô atrasado, na verdade. Eu falei Alemanha no começo da aula, estou falando Alemanha de novo, mas não é a China. A China já é a segunda maior economia do mundo. Então, número 1, Estados Unidos, número 2, a China, e número 3 é o Japão. A Alemanha vem em 4º lugar, na verdade, tá certo? Ok. And the 4th largest by BPP, Global Automotive, Electric Industry. Então, eu vou falar rapidinho aqui. É automotivo, né? É um país que, do ponto de vista automotivo é muito forte. Hold on one second, guys. Esqueci agora dessa vez de deixar aqui o carregador já prontinho. Mas vamos lá, not a problem. O charger tá aqui para a gente botar para carregar. A gente continuar com a nossa aula aqui. There it is. Ok? Então,
Global leader in the automotive electronic industries, Japan has made significant contributions to science and technology, ranked very high of the Human Development Index. Então, automotivo e indústria eletrônica também foi um dos que mais contribuiu para essas duas indústrias no mundo inteiro. Então, fez várias contribuições para a ciência e a tecnologia. Ranked very high in the Human Development Index, Japan has one of the world's highest life expectancies, though it experienced a decline in population. Ok? Então, tem os benefícios, né, hoje é um nível de desenvolvimento humano muito alto, né, um dos mais altos do mundo. Então, tem uma expectativa de vida gigantesca, muito altíssima. Então, se cuida da sua população, mas no momento, na verdade, está havendo um declínio da população. Ou seja, o que significa que as pessoas estão tendo menos filhos, bem menos filhos lá no Japão. Questões aí culturais, né? A gente teria que aprofundar aí no porquê disso está acontecendo. The culture of Japan is well known around the world, including its art, cuisine, music, popular culture, which encompasses prominent comic, animation, and video game industries. Então, a cultura do Japão é conhecida ao redor do mundo, né? E aí inclui-se, por exemplo, a arte, a culinária, né? Hoje em dia todo mundo sushi, todo mundo quer comer sushi, a música, apesar que eu não conheço muita coisa da música do Japão, vocês devem conhecer, né? Cultura popular, né? Pop culture, né? Pop culture hoje em dia com mangá, como é o nome, rapaz, desenho animado? Mangá e esqueci. Então, e aí e a indústria de games também, né? Principalmente aí com a Nintendo, né? Essa empresa chamada Nintendo, a Sony, né? São todas empresas japonesas, empresas que influenciam esse mundo de uma maneira bem interessante. Então, a gente fala um pouquinho da história, a gente vai pré-histórica, esse período pré-histórico, a gente não vai falar muito sobre ele. Era feudal também, era moderno, a gente falou um pouquinho, a gente não vai ficar se apegando muito a isso, não. Tá certo? Então, geography. Vamos falar um pouquinho da parte geográfica, né? Japan comprises of 6,852 islands extending along the Pacific coast of Asia. Olha, gente, essa eu não sabia. 6.852 ilhas que se estendem na costa do Pacífico. Caramba! Então tem Seoksho, isso é China. Então, os principais, né? As principais 5 ilhas são Aiko, Honshu, Shikoku, Kyushu e Okinawa. Okinawa é uma ilha, não sabia. Ok, Okinawa, Kyushu, Honshu, então são as 5 principais. The Ryukyu Islands, which include Okinawa, are chained to the south of Kyushu. On the southeast, né? Então, together they're often known as the Japanese archipelago. Então, o Japão é considerado, mais do que uma ilha, é considerado um arquipélago. As of 2019, arquipélago, para quem não sabe, é um conjunto de ilhas. É o que a gente chama o coletivo de ilhas, né? Então, because of its far-flung outlying land, 6 largest exclusive economic zone, né? In the world, ok? Ok, beleza. Então a gente já falou por isso, aproximadamente, ó, por conta, because of its mountainous terrain, approximately 67% of Japan's land is uninhabitable. Então, por conta do seu território montanhoso, 67% do território japonês é inabitável, né? É basicamente montanha. Então, você viver na montanha realmente é um negócio meio complicado, né? Então, você vê como é um povo guerreiro, né, gente? É um povo que, assim, a gente tá no Brasil, a gente não consegue, né? Porque o Brasil é tão rico, né? Tem tanta riqueza que a gente nem se preocupa muito com as coisas, né? Mas no Japão, tudo tem que ser bem regradozinho. Ok? Japan is substantially prone to earthquakes, tsunami, volcanoes because its location along the Pacific Ring of Fire. Então, além disso, né, o Japão ali é suscetível a terremotos,
a tsunamis, a vulcões, né? Porque está ali exatamente no que chama na linha do fogo do Pacífico, né? Então, realmente é um país que não tem muita sorte assim com essa questão natural. Climate. The climate of Japan is predominantly temperate, but varies greatly from north to south. Então, basicamente é temperado, é um clima temperado, mas varia do norte ao sul. Ok? Então, the northernmost, a parte mais ao norte, é um clima úmido e continental, esse clima daqui, né? Um clima mais frio. With long, cold winters and very warm, cold summers. Então, longos invernos e verões mais brandos. Ok? In the Sea of Japan and region Honshu, West Coast, Northwest, brings heavy snowfall during the winter. Então, também a gente enfrenta, vocês enfrentam ali bastante neve nessa região de Honshu, no mar do Japão aqui, ó. Sea of Japan, que fica aqui entre a China, a Rússia, Norte-Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, aqui, ó, dividindo, né? Ok? E por aí vai. Shelter, tarará, coast, humid, tropical. Então, a gente também vai encontrar uma região mais úmida e tropical na costa do Pacífico. Ok? Biodiversidade. Japan has 9 forest ecoregions. Então, 9 ecorregiões, né? Which reflect the climate and geography of the island. They range from subtropical moist broadleaf forest. Então, tem uma região subtropical, tá certo? In the Rokoko Bonin Island, essa região aqui do Bonin Island, to temperate broadleaf and mixed forest. Então, aqui é uma região mais temperada, que a gente já encontra uma região mais temperada. In the mild climate regions of the main island to temperate coniferous forests. Ok? Então, a gente tem uma variação bem grande. Japan has over 90,000 species of wildlife, né? 90 mil espécies, including the brown bear. Então, ó, existe urso lá no Japão. The Japanese macaque, macaco japonês, the Japanese raccoon dog. Olha, é um raccoon ou um cachorro? É uma mistura dos dois. Small Japanese field mouse and the Japanese giant salamander. Aff, uma salamandra japonesa. Ok? Environment, né? Para a gente finalizar aqui, o meio ambiente, né? In the period of rapid economic growth after the World War, environmental policies were downplayed by the government and industrial corporations. Então, nesse período de alto crescimento econômico, então o pessoal fez uma vistinha grossa para a questão do meio ambiente, né? E aí, como resultado, as a result, environmental pollution was widespread in the 50s and the 60s. Responding to rising concern, the government introduced environmental protection laws in the 1970s. Então, como resultado disso, né, a qualidade do ar reduziu-se bastante, o que afeta a qualidade das pessoas, né? Aí um crescimento econômico gigantesco aí nos anos 50 e nos anos 60, mas aí o governo japonês aí já nos anos 70 começou a criar leis de proteção ao meio ambiente, tá? The oil crisis in 1973 also encouraged the efficient use of energy because of Japan's lack of natural resources. Então, uma crise lá nos anos 70, houve aquela crise, uma crise que afetou o mundo inteiro, né, de falta de petróleo. E aí o Japão, né, por conta disso, foi em busca também de uma forma mais eficiente da utilização da sua energia, já que é um país que tem muito pouco recursos naturais. Ok? As of 2020, more than 22 coal-fired power plants are planned for construction in Japan, following switch off of Japan nuclear fleet after 2011 Fukushima nuclear disaster, né? Uma dessas políticas foi exatamente investir em energia nuclear, que é uma energia, muita gente, energia nuclear, mas a energia nuclear é uma energia
teoricamente bem segura, se bem feita. O problema ali desse acidente de Fukushima foi exatamente um terremoto e consequente tsunami que aconteceu ali, que o mar invadiu ali e acabou causando ali um desastre grande naquela região. Então, infelizmente, o Japão volta a investir em plantas energéticas ligadas aí como é que chama? Coal é... Oh, man, que a gente faz churrasco, carvão, né? Então, infelizmente, voltou-se a se poluir novamente. Mas energia nuclear, além de muito poderosa, gera muita energia, é uma energia limpa, 100% limpa, praticamente 100% limpa. Felizmente, né, aconteceu isso, mas existe em 2020, the government of Japan announced a target of carbon neutrality by 2050. Então, até 2050 quer encontrar neutralidade, ou seja, jogar, né, limpar o meio ambiente, tanto quanto polui, pelo menos equilibrar isso daí. Tá certo? Bom, a parte política, administrativa, relações militar, né, e economia a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Ok, boys and girls? Então, como homework da gente hoje, tá certo? Eu vou solicitar que vocês façam, tá certo? Um estudo aí do meio ambiente, tá bom? Do Japão. Procurem aí uma desses ecossistemas, façam uma pesquisa sobre esses ecossistemas, coloquem no tradutor e postem no nosso Class App para a gente dar o feedback, ok? Com isso, o Teacher Leo vai ficando por aqui, and I wish you a great weekend. Goodbye.